agora, nesse momento, recebemos aqui no palco do Sesc, que faz parte da nossa programação, com muita felicidade, com muita alegria, a Confraria da Literatura aqui de Passo Fundo. Um grupo tão importante que reúne escritores com livros já publicados, aqueles escritores que eu conheço e que até o momento, antes da confraria, tinham medo de mostrar os seus escritos e agora estão declamando e lendo publicamente aquilo que escrevem, leitores, acadêmicos, enfim. A confraria recebe toda a comunidade, todos aqueles que têm vontade de ler, de partilhar seus escritos e de partilhar suas leituras. Então, eu vou chamar minha grande amiga, a Josiane Miller, para conduzir um papo muito legal sobre literatura. É com você, Josi. Então, boa tarde. É com muito prazer que a gente está hoje aqui na feira. Então, a Confraria de Literatura ela é muito recente, a gente está com os trabalhos desde 2019. E hoje a gente vai ter uma fala muito interessante sobre a literatura nesses tempos remotos. Como foi esse processo literário de ler e escrever nesse contexto todo da pandemia. Aqui comigo hoje, a gente tem a Lisara Cauane Alves, que é professora de língua portuguesa, redação e literatura na educação básica, voluntária do Acervo Literário Josué Guimarães e fez parte do núcleo do livro da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, integrando a trupe de literatura. Ela é cofundadora do Laboratório de Linguagens Karenina e, neste ano, ela estreou como escritora no livro Coven, da editora Desdêmona, que depois a gente vai estar mostrando. E também nós temos aqui a Patrícia Godoy Ritter de Bairros, que é carazinhense, mas reside aqui em Passo Fundo. É autora dos livros Nina Leonina, Heitor, o menino que queria ser um campeão de kart, e O Mundo de Luca, e Reticências. Ela possui graduação em Letras e Pedagogia, é professora de língua inglesa da Rede Estadual de Ensino e trabalha com formatação e correção ortográfica de trabalhos. Atualmente, ela é acadêmica do curso de Design Gráfico da Universidade de Passo Fundo. Desde 2018, ela tem realizado atividades de contação de histórias e palestras com suas obras nas escolas. E também tem preparado um novo livro aí, que vem aí em dezembro, também na área de literatura infantil, uma história sobre 2020, que depois ela vai contar um pouquinho. E também temos aqui a Elisa Frana, que faz parte da literatura, é acadêmica do curso de medicina lá da IMED, e tem um blog chamado Flor de Lisa, no qual ela escreve desde 2017. Então, nesse blog, quem quiser acessar, ela tem a escrita como uma forma de libertar os sentimentos e emoções, uma maneira de ver e sentir a vida. Muito legal. Então, o que a gente pensa em relação à literatura nesses tempos que a gente está vivendo enclausurado, né? A gente observou, a gente que trabalha com literatura, a gente tem observado que a literatura tem sido muito aliada nesse processo de companhia em casa. Então, a gente viu que a literatura pode ter sido prejudicada numa questão de vendas, porém, numa questão de leitura, teve um crescimento muito grande. Então, os livros que têm de domínio público ou aquelas pessoas que têm a sua biblioteca, que puderam compartilhar a sua literatura, também foi possível esse compartilhamento de leitura. Então, cresceu muito. Então, a leitura foi muito beneficiada na pandemia. Os escritores tiveram tempo para a escrita, apesar das diversas lives que tivemos. Então, a gente teve uma modernização da literatura e também essa questão da literatura tecnológica cresceu muito. Então, aumentou muito youtubers, instagramers na área de literatura, aumentou-se bastante a questão de novos escritores.
a literatura ficou mais democrática. Então, a pandemia não prejudicou a literatura. Talvez tenha prejudicado alguns setores envolvidos à literatura, mas a leitura em si não foi prejudicada, né? Porque as pessoas começaram a ler mais, né? A gente nota assim, que a leitura, tanto de poesia quanto de contos, cresceu bastante. Que os romances, essas leituras mais densas, eu acho que traziam uma certa melancolia para as pessoas e elas não queriam esses livros mais extensos, né? Mas a gente viu assim, uma literatura muito harmoniosa e um crescente muito grande. Então, vamos dar seguimento? Eu sou a escritora Patrícia e eu fui convidada para fazer uma fala sobre uma de minhas obras, o Nina Leonina, na Confraria de Literatura, no ano passado, em setembro. E, desde então, eu comecei a frequentar os encontros quinzenais e eu me senti muito acolhida nesse grupo. Como em outros que eu também faço parte, eu acho que são muito bons. É muito bom a gente ter um contato com grupos de escritores, né? Porque a gente consegue consegue apoio e consegue ideias também para as nossas construções, né? O grupo da Confraria de Literatura é um grupo bem eclético, assim. Ele tem escritores de literatura fantástica, poesia, crônicas, literatura infantil, poesia, e os nossos encontros são muito bacanas. Eu acredito que a literatura, como a Josi falou, ela se sobressaiu bastante nesse período da pandemia. Confesso que, no início, em 18 de março, eu levei um susto, porque eu, como muitos profissionais da área da cultura, né, da arte e literatura, tínhamos muitos agendamentos, né, previstos para o ano de 2020. E aí ficou aquela incógnita: quando que tudo voltará ao normal, né? O que fazer agora? Então, no primeiro momento, eu levei um choque, né? Mas a literatura me ajudou bastante nesse processo de entendimento da pandemia, né? E eu aproveitei esse tempo para escrever. E também para reler muitas obras do tempo de faculdade, né, até do tempo do ensino médio. Tinha alguns exemplares que estavam na estante e eu resolvi reler, como os clássicos infantis. Eu tenho filhos em casa. Eu acho que muitos pais também aproveitaram esse tempo de pandemia para interagir com seus filhos, né, para contar algumas histórias, né. E também reli muitos clássicos, como Machado de Assis, muitos livros que estavam na minha estante. Foi um tempo em que eu percebi que a literatura teve um destaque, principalmente no âmbito digital, né, tecnológico. As pessoas se arriscaram mais à escrita, surgiram novos escritores, profissionais dessa área começaram a gravar vídeos, lives. Eu mesma cumpri muitos dos meus compromissos com algumas escolas, fazendo algumas lives, né? Então, foi muito interessante, foi muito engrandecedor. Eu acho que as pessoas conseguiram focar um pouco na literatura, apesar de todos os acontecimentos que ocorreram em 2020. Olá, então, eu sou a Alissara. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a Josi, pela lembrança, pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui. E a minha fala, eu sempre gosto de começar me apresentando como professora, que eu acho que é um dos traços assim que mais me define, é a questão do meu contato com os meus alunos dentro da sala de aula, né? O quanto que eu amo, né, a minha profissão, e especialmente voltado, então, para a questão da literatura, da leitura, porque quando a gente trabalha com língua portuguesa, com a redação, enfim, a leitura ela está ali, né? Eu costumo dizer que o incentivo à leitura, o professor, ele é, na sua essência, um formador de leitores também. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. E pensando nessa questão aí da pandemia, né, da literatura aí nesses tempos remotos, eu me descobri
escritora, né? Eu jamais imaginava que teria um texto literário publicado, uma obra literária, que foi Coven, né? Depois a Josi vai falar um pouquinho mais sobre essa obra. E para mim foi uma experiência muito, muito significativa. Eu brinco que eu era aquela menina que tinha o caderninho embaixo do braço, que escrevia histórias, mas que ao passar do tempo aí essas histórias foram parar lá no fundo da gaveta. E aconteceu nesse momento aí de isolamento social, em que a gente foi colocado numa situação de parada, né, de reflexão, de rever algumas coisas. E foi nesse momento, então, que eu revisitei algumas coisas, participei da oficina, então, promovida pela editora Desdêmona, e tive um conto publicado. E, então, foi uma experiência assim, muito legal e que eu realmente não esperava. E, além disso, eu acho importante ressaltar aqui, trazendo essa minha experiência como professora, para essa questão do ensino da literatura, né? Já há algum tempo a gente conversa sobre essa questão do perfil do leitor hoje, né? Então, se temos uma crescente aí no uso de aplicativos e novos profissionais assim da área da literatura experimentando outras plataformas, né? A gente entende que isso é um processo que daqui a pouco teve uma crescente agora, mas que a gente já vinha se encaminhando para esse momento agora. Por quê? Porque o perfil leitor hoje do jovem leitor, o jovem de sala de aula, o jovem que está aí na nossa sociedade, ele é um leitor que está amplamente, né, conectado. Então, eu acho que foi um acerto muito grande quando nós tivemos aí todo o mercado editorial apostando também em outras plataformas, em outros estilos também de entrega de conteúdo, esse conteúdo mais literário. E quando a Patrícia falava sobre essa questão de ter feito atendimentos, né, de escolas, as lives, eu tenho colegas assim que participei de alguns projetos em que realmente nós tivemos contato com os escritores, que os alunos leram as obras e que depois puderam conversar com os escritores nesse né, o Meet ou o Zoom. Então, foi uma experiência muito legal. E aí, eu já puxo um ganchinho assim para enaltecer e valorizar. Eu sou uma ferrenha defensora da literatura contemporânea. Eu acho que a gente precisa cada vez mais incentivar e ler e propagar aí essa questão dos autores contemporâneos que estão ativos, que estão produzindo, apoiar isso, sabe? Porque a gente, agora pensando na questão da escola, o nosso currículo, muitas das vezes, ele é muito engessado. E a gente fica relendo os clássicos, e os clássicos eles têm, sim, a sua importância e devem ser lidos. Mas, olha só, ontem nós tivemos um momento com o Rafael Montes, né, de quem eu sou fã de carteirinha, meu Deus, que experiência incrível você ler uma obra e, em vida, poder conversar com o escritor, discutir o seu texto. Então, assim, eu acho que todas essas questões dentro da literatura ganharam uma força muito grande, uma visibilidade muito grande, e eu, como professora e como leitora, fiquei muito, muito feliz. A aproximação entre leitor e escritor é genial, assim, ela é muito enriquecedora, né? A experiência, quando eu fazia o meu curso de letras, nós tínhamos esses momentos de ler o livro e o escritor vinha até a universidade, assim, e a gente tirava algumas dúvidas. É muito, muito gratificante, é muito bom essa interação, né? Então, daí a importância do professor curador, do professor que, acima de tudo, Sim. precisa ser leitor, né? Porque a gente que vai ler, vai conhecer essas obras e vai indicar para os nossos alunos e vai fazer essa formação, aí, essa indicação de literatura. E aí a gente pensa um pouquinho também nesse processo de aproximação do leitor, hoje, esse leitor jovem, esse leitor amplamente conectado, né, com a literatura. Se a gente tem hoje, né, índices aí que indicam o baixo acesso à leitura, e aqui a gente tem várias questões para pontuar, né, políticas, econômicas, enfim, sociais como um todo, a cultura como um todo, né, o difícil acesso que a gente enfrenta hoje. Mas, então, cabe ao professor, né, buscar cada vez mais, e ao professor e todos os profissionais envolvidos nessa área da educação, na área da literatura, da leitura, essa aproximação do texto literário com
esse leitor, né, através de atividades cada vez mais próximas da sua realidade. Então, eu sou uma ativa nas redes sociais, adoro estar fazendo um TikTok, uns stories lá, fazendo essas dicas literárias, e como é legal, assim, porque a gente percebe que é a linguagem do jovem, que é a linguagem desse leitor hoje, e que a gente vai conseguindo construir aí e modificando, mesmo que seja aqui no meu entorno, na minha realidade, esse apreço à literatura. Isso aí. Essa questão da literatura e o escritor, está ouvindo? Você sim, mas essa da literatura e do autor, a tecnologia foi muito benéfica, porque muitas vezes a questão financeira prejudicaria de você trazer um autor. Então, a tecnologia fez com que pudéssemos aproximar esse leitor do autor, por uma questão até um valor simbólico, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Frana. Eu sou natural de Ceará, Santa Catarina. Sou acadêmica de medicina da IMED e faço parte da Confraria da Literatura desde 2019. Queria agradecer pelo convite, dizer que é uma honra e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre digo que o meu crescimento enquanto ser humano, ele coexiste com a minha descoberta pela literatura. Então, a literatura, ela faz parte de mim, ela faz parte do meu descobrimento enquanto ser e do meu descobrimento sobre o amor, e também foi por isso que eu escolhi a medicina, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conhecer as dores, os amores das pessoas, e eu gosto também de relatar isso em forma de textos, em formas de contos, poesias. Então, uniu duas coisas que eu amo. E a literatura, ela está na minha vida desde quando eu era criança, que eu comecei lendo, conhecendo autores. E a literatura, a escrita, entrou na minha vida, eu comecei a escrever como necessidade, como uma forma de me conhecer mais como ser humano e como uma forma de expressar-me. Então, a literatura, ela me aproximou de mim para depois eu conseguir compreender o mundo à minha volta e poder, assim, compreender as pessoas. Então, acho que primeiro a gente compreende o nosso mundo e depois o mundo à nossa volta. Então, a literatura, ela tem um papel muito importante para mim e ela faz parte do meu reconhecimento enquanto ser. Obrigada. Então, foi muito legal essa questão. Eu vou repetir algumas coisas, porque eu acho que não ouviram antes, né? A gente estava falando sobre a tecnologia facilitar. A literatura, ela tem esse papel de aproximação, e a tecnologia, ela beneficiou muito essa questão do autor vir até o leitor. Assim como a Lisara falou, a Patrícia e a Elisa. A literatura muito benéfica, tanto na construção do ser, quanto no entendimento do seu mundo. Porém, às vezes, a gente tem uma dificuldade de desenvolver um trabalho com os alunos. Então, um escritor, ele vai ter esse papel de, além de criar a sua história, buscar o seu leitor. Então, o que eu observo na questão da leitura? O livro, ele tem de ser construído em várias etapas. E aí cabe tanto ao curador quanto ao escritor desenvolver uma história possível de desenvolver diálogos e também um livro que aproxime as pessoas. A gente vê livros que eles são vazios, por mais que tenham histórias. Assim como a gente vai ver livros que são sem uma escrita, somente imagens, mas que é possível de fazer muita contextualização, muita história. Então, o escritor e escritores, né? Leitores e leitores, curadores e curadores, professores e professores, como em qualquer lugar, né? Então, nós vamos indo para um segundo momento que a gente vai ter aqui nesse momento confraria, que é um momento que a gente faz no ao vivo, lá na Livraria Delta,
né? A gente não conversou antes, mas a Confraria da Literatura, ela tem os seus encontros, quando era presencial, na Livraria Delta, lá do Passo Fundo Shopping, e agora a gente está se moldando nessa questão de ter encontros virtuais, né? Mas ela tem sido assim aqueles encontros de bate-papo sobre compartilhamento das suas escritas e compartilhamento das suas leituras. Tem sido muito prazeroso, porque a gente tem conhecido muita gente bacana nessa questão do mundo literário, que é aproximado. Então, a gente tem gente de vários tipos, de vários lugares, com escritas muito interessantes, e a gente faz um bate-papo. E está sendo muito legal. Então, eu trouxe para vocês umas dicas de leitura. As dicas que eu trouxe são dicas de autores daqui, né, da nossa região, da nossa cidade. Eu trouxe o Coven, que eu e a Lisara estamos nele, né? Nós nos aventuramos numa escrita de terror. Como a Lisara falou, a gente se aventurou, porque escrever conto e de terror não é tão simples, mas a gente teve uma surpresa muito gostosa quando a gente recebeu a resposta de que tinha sido selecionado. Então, é uma leitura que eu indico para você ver. Além de ter aqui só escritoras mulheres, são contos, são leituras rápidas. Você pode ler um, depois, no outro dia, ler mais um. São leituras agradáveis, leia, né, organizado pela Luciana Lullier. E aí, da Luciana, eu trouxe um livro que casa muito com esse momento, que é a Casa de Dentro. Então, quem não teve acesso, tenha A Casa de Dentro e Outras Loucuras. Esse livro ele é para qualquer leitor, desde que você saiba como conduzir. Mas ele é um livro que vocês vão conseguir ter esse diálogo com o nosso interior. Para esse momento de pandemia, onde a gente teve que ficar enclausurado e teve que viver novas mudanças, até numa questão numa questão emocional, que a gente pode ter algumas pessoas que sofreram muito com a pandemia, nessa questão até mesmo de depressão, esse livro ele pode trazer uns diálogos muito interessantes internamente. Então, se você tiver acesso, todos os livros que podem ser comprados na Livraria Delta. Estou muito propaganda Delta hoje. Olhem, mais um livro. Esse livro, ontem, nós tivemos um momento com o Salton, e aí ele trouxe o filho dele, o Aurélio, e foi falado desse livro. E eu fiquei ontem assistindo, esperando que ele mostrasse o livro, e ele não mostrou, mas eu trouxe para mostrar. O Amor nos Tempos de Aplicativos. Então, para os solteiros que estão aí à procura de um namorado, mas tem uma questão. Esse livro dá umas diquinhas aí de algumas coisas que é comum acontecer quando a gente está na busca e usando aplicativos. E ele tem uma leitura muito agradável nessa questão das aventuras amorosas que a gente vai tendo quando a gente entra num aplicativo de namoro. Então, é uma ótima leitura, uma ilustração muito legal do Aurélio e uma escrita muito agradável também. Então, a Paty, a Lisara e a Elisana, elas também trouxeram algumas dicas e algumas dicas de suas produções também. Meninas? Bom, entre as minhas leituras que eu realizei nesse período de isolamento, eu encontrei na minha estante um livro que eu ganhei de presente de formatura, um livro da Marta Medeiros, Feliz por Nada. E tem uma crônica que eu acho que ela é muito significativa para esses momentos, né, que nós estamos passando por esse momento, e eu gostaria de ler para vocês. Na Terra do Ser. Se quem luta por um mundo melhor soubesse que toda revolução começa por revolucionar antes a si próprio. Se aqueles que vivem intoxicando sua família e seus amigos com reclamações fechassem um pouco a boca e abrissem suas cabeças, reconhecendo que são responsáveis por tudo o que lhes acontece. Se as diferenças fossem aceitas naturalmente e só nos defendêssemos contra quem nos faz mal. Se todas as religiões fossem fiéis a seus preceitos, enaltecendo apenas o amor e a paz.
sem se envolver com as escolhas particulares de seus devotos. Se a gente percebesse que tudo o que é feito em nome do amor, e isso não inclui o ciúme e a posse, tem 100% de chance de gerar boas reações e resultados positivos. Se as pessoas fossem seguras o suficiente para tolerar opiniões contrárias às suas, sem precisar agredir e despejar sua raiva. Se fôssemos mais divertidos para nos vestir e mobiliar nossa casa e menos reféns dos convencionalismos. Se não tivéssemos tanto medo da solidão e não fizéssemos tanta besteira para evitá-la. Se todos lessem bons livros. Se as pessoas soubessem que quase sempre vale mais a pena gastar dinheiro com coisas que não vão para dentro dos armários, como viagens, filmes e festas para celebrar a vida. Se valorizássemos o cachorro-quente tanto quanto o caviar. Se mudássemos o foco e concluíssemos que infelicidade não existe, o que existe são apenas momentos infelizes. Se percebêssemos a diferença entre ter uma vida sensacional e uma vida sensacionalista, se acreditássemos que uma pessoa é sempre mais valiosa do que uma instituição, é a instituição que deve servir a ela, e não ao contrário. Se quem não tem um bom humor reconhecesse sua falta e fizesse dessa busca a mais importante da sua vida. Se as pessoas não se manifestassem agressivamente contra tudo, só para tentar provar que são inteligentes. Se, em vez de lutar para não envelhecer, lutássemos para não emburrecer. Então, eu acho que essa crônica da Marta Medeiros, ela vem bem a calhar esse momento em que nós estamos passando, né? Em que a gente tem que tentar ouvir os outros e não tentar fazer com que prevaleça a nossa ideia. Eu também gostaria de contar para vocês que esse mês, dia 18, eu estarei lançando mais uma obra de literatura infantil. Eu lançarei o livro Uma História sobre 2020. Então, em breve, eu vou falar mais, colocar nas redes sociais um pouquinho mais sobre a minha obra, né? Ela vai ser lançada em Carazinho. Então, aguardem mais um pouco. Então, muito obrigada por esse momento, por esse espaço ao SESC, né? Obrigado, Josi, por esse convite maravilhoso de estar aqui, compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? E dividindo um pouco sobre esse assunto que eu acho muito pertinente, né? A literatura em tempos remotos. Eu acho que ela foi um alicerce para muitas pessoas. Foi um suporte muito bom. Muito bem, então, além de Coven, que a Josi já fez ali a propaganda, a indicação literária, né? Eu trouxe aqui para indicar a vocês outro livro também da editora Desdêmona, que é As Coisas que as Mulheres Escrevem, organizada, então, pela Luciana Lullier, e reúne aqui poemas, mas contos e algumas crônicas também, de autores, de autoras, né? A maioria daqui de Passo Fundo, mas também a gente tem autoras de outros lugares também. E esse foi um dos primeiros projetos, assim, coletivos, digamos assim, da editora Desdêmona, que é uma editora passofundense e que ela tem o seu trabalho, né, o seu olhar voltado para escritoras, né? E eu acho que ter um trabalho assim na nossa cidade e que também agora, né, ele se desponta em outros lugares porque tem dado voz a outras mulheres de outros lugares. No livro Coven, a gente tem ali escritoras lá do Nordeste, enfim, de outras regiões. Então, eu acho assim, eu fico tão feliz, primeiro, por participar, é óbvio, de um projeto tão legal assim, mas por ter ações assim na nossa cidade aqui tão próximas a nós. Então, As Coisas que as Mulheres Escrevem é a minha primeira dica literária para vocês. E a minha outra indicação é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Sim, eu sou muito, muito, muito fã da Conceição, porque os textos dela me abraçam assim de uma forma muito peculiar, muito singular. A força que a Conceição escreve, ela consegue, de uma maneira muito simples e muito singela, criar uma conexão assim inexplicável. Esse livro aqui, em especial, é um livro de contos, tá? E a protagonista de cada conto é uma mulher, o que torna o livro, então, ainda mais especial. Mas o que é legal, assim, o que eu acho assim, de importante de mencionar sobre a Conceição Evaristo? Ela é uma escritora, tá? Que ela não nasceu num berço de ouro, na verdade, ela nasceu na favela do Canindé, em Belo Horizonte, e ela teve o seu processo de formação
é muito difícil. Ela começou como professora e mais tarde, então, ela se aventurou dentro dessa questão da literatura, escrevendo, e ela costuma dizer que as histórias dela, que os contos e que os poemas dela são escrevivências, porque ela fala da sua realidade. Ela, uma mulher preta, pobre, favelada, que conseguiu se empoderar e se instituir na sociedade através da literatura. Então, eu acho que é um pouquinho disso que a gente consegue sentir na sua literatura, e eu acho que é por isso que é tão especial e que me toca tanto. Eu gostaria muitíssimo de ler um conto aqui dela, mas, em virtude do horário, eu escolhi, então, ler um poema dela, e aí fica aqui a indicação para vocês. E sugiro, inclusive, que comecem pelo conto Maria, que é o meu conto preferido desse livro, que os meus alunos, eles já conhecem, né? Eu sempre estou lá com a Conceição embaixo do braço, para fazer, enfim, esse momento com os alunos. Então, eu vou ler um poema da Conceição. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo de trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas e sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as outras vozes, recolhe em si as vozes mudas e caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. A Conceição fala em entrevistas, assim, em momentos, inclusive tive o prazer de conhecê-la pessoalmente na última edição da jornada literária que a gente teve aqui em Passo Fundo, e ela sempre fala que, para ela, o escrever não é simplesmente o escrever por escrever, é um ato de liberdade, é um ato de luta, né? E a gente teve episódios durante o ano de 2020 voltados para essa questão do preconceito, do racismo muito forte, né? E a gente tem também a presença das questões do machismo e de tantas outras injustiças sociais e desigualdades sociais que a gente presencia diariamente nos jornais, enfim, né, faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acho muito importante a gente incentivar, né, cada vez mais essa questão da leitura e da literatura feminina. Então, o meu recado aqui a vocês é: leia mulheres, certo? Bom, eu gostaria de indicar, então, um livro que é muito importante para mim, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E agora eu gostaria de mostrar uma leitura minha, uma escrita minha, inventiva. Eu nasci em uma segunda-feira, diz mamãe, entre os minutos iniciais do dia. 45 minutos atrasada ou adiantada, diriam alguns. Mamãe diz que foi a hora certa, e assim sigo pensando que tudo acontece no momento ideal, ou seja, na exatidão milimétrica dos propósitos. Sempre fui de inventar coisas, palavras, seres, objetos, olhares. Eu invento, acredito e jogo ao vento. Talvez seja minha forma de lidar com as situações, pois se tudo se distorce, e eu não consigo ver as coisas com clareza, eu não forço. As coisas não acontecem para satisfazer as nossas expectativas. As coisas acontecem porque precisam se desprender da abstração de coisa e, então, transformar-se em novas perspectivas. Gosto de ser inventiva e, com isso, tudo se torna mais agradável de lidar. Nós é que somos os responsáveis por dar a forma para os nossos medos e para os nossos traumas. Fui eu que inventei minhas decepções e também sou eu que posso inventar as minhas ressignificações. Sou inventiva por natureza, sou inventada pelo coração. Agora eu gostaria de ler também um texto de um autor que é muito especial para mim, que é o Arthur Mosner, que é meu namorado, e ele também escreveu um livro que está em forma e-book na Amazon e se chama Despedidas. O quadro. E num suspiro profundo, eu sabia que era você.
Neste campo de rosas, não sou apenas um. Sou vários amores encarnados e firmados na terra. Eu caminho para qualquer caminho e meu tudo eu te encontro sorrindo. Um sorriso que acalma cada névoa da minha alma. Um sorriso que atiça cada canto do meu corpo. Teu olhar me lança para um abismo castanho e lá eu fico até o cair da noite. Eu me abrigo no âmago do teu ser e ali eu renasço, todas as manhãs, para te amar um pouco mais. Tu me dizes que não deixamos o amor para depois, e eu digo que é o nosso depois que não deixa de amar, pois o amor é passado, presente e futuro. Lembro do teu calor todos os dias e isso é revolucionário para mim. Guardamos as pequenas coisas, pois nossos corações são simples e livres como a luz do dia. Despimos-nos de todas as complicações internas e nos entregamos em cada momento que nos é dado. Eu lembro da primeira vez que bati meu olho no teu. Enxerguei as linhas do teu semblante e as várias pinceladas do teu ser. E quando te abracei, eu senti que existem outros mundos, outros universos. E todos esses mundos e universos cabem dentro de ti. Me fascino por cada lugar teu. Em cada lugar que tu habitas, eu também habito e isso acaba se tornando um hábito. Com as pontas dos dedos, eu desenho cada contorno no teu rosto. Com as minhas mãos, eu afasto cada fio do teu cabelo que confunde com as estrelas dos teus olhos. No teto do teu quarto estão os sonhos mais doces que já vi. Na parcial escuridão da sala, eu danço contigo nossas músicas preferidas. E se fechas os olhos, o coração pincela você em todos os meus quadros íntimos de amor. Obrigada. Então, esse foi o nosso momento da Confraria de Literatura. Quero agradecer a Lisara, né, essa professora maravilhosa que conseguiu contribuir para nós com a sua fala. A escritora Patrícia, que pôde compartilhar a sua história de escritora e os seus momentos nesse processo todo de criação. E a Elisa, por compartilhar as suas escritas e também por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. Então, eu convido a todos que possam nos procurar e estar envolvido com a literatura. A confraria está de portas abertas para aquela pessoa que gosta de ler, que gosta de escrever e que quer compartilhar as suas escritas e leituras. Né? A confraria ela é aberta ao leitor e ao leitor. Em primeiro lugar, a confraria ela abraça o leitor. E aí, esses outros processos da escrita e da leitura, a gente vai acolhendo conforme a gente vai surgindo. Então, foi um prazer. Eu desejo a todos um ótimo domingo e um ótimo encerramento da feira.